Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem no dia de hoje. Hoje venho com mais uma parte, do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, para dar uma continuidade para os nossos estudos que já iniciei. Estou na terceira parte desse livro, que é a parte da disciplina. E vamos agora para o primeiro capítulo, os corpos dóceis. A parte dos corpos dóceis, que na disciplina. Mas antes de iniciar, gostaria de avisar que eu tenho outras obras de Michel Foucault no meu canal. Se você tiver interesse, consulte minhas playlists. Também tenho outros autores, outras obras completas. Também tenho a história da sexualidade, volume 1, na Udemy, que tiver interesse, eu tenho essas aulas gravadas lá, disponíveis, ok? Pois então vamos agora começar o nosso estudo, sobre a terceira parte desse livro, a parte da disciplina. Vamos agora para o primeiro capítulo, os corpos dóceis. No século XVIII, Foucault vai dizer que o corpo do soldado, o soldado que também, esse modelo do corpo do soldado iria difundir, para toda a sociedade. Esse corpo, que era um corpo considerado inapto, o corpo do camponês, por exemplo, ele tem um projeto de tornar esse corpo um corpo máquina. E para que esse corpo se torne um corpo eficiente, um corpo máquina, assim como um corpo do soldado, é necessário corrigir pouco a pouco as posturas. Nesse momento, o Foucault vai dizer que o corpo ele se torna alvo de poder, o corpo se manipula, se multiplica as habilidades, treina, modela, torna o corpo dócil e obediente, um corpo homem-máquina, um corpo útil, um corpo inteligível, Isso é um projeto. E ele vai dizer que não é a primeira vez, que o corpo ele é objeto de poderes, que impõe limitações, proibições, obrigações, Não, isso já ocorria há muito tempo nas disciplinas monásticas, nos exércitos, nas oficinas. Entretanto, ele vai dizer que no século XVIII vão surgir novas técnicas, novas técnicas de manipulação do corpo social. E não se trata de cuidar do corpo, certo? Mas exercer sobre ele uma coerção sem folga, permitindo de uma maneira bem minuciosa o controle do corpo dos indivíduos, onde impõe assim uma docilidade e ao mesmo tempo uma utilidade. E aí se fabrica corpos submissos, onde se utiliza as forças para as questões econômicas e ao mesmo tempo diminui essas mesmas forças do corpo para a obediência, um tipo de manipulação. Isso vai acontecer, isso vai iniciar nos colégios, nas fábricas, no espaço hospitalar, nos quartéis, nos espaços militares. É uma microfísica do poder que vai ocorrer no corpo. Então, no século XVIII, essa forma de manipulação do corpo vai se difundir e vai cobrir todo o corpo social, inteiro, de forma abrangente.
São arranjos que são sutis na aparência, que não se reconhece, que parece ser inocente, mas que vai causando assim uma disciplinarização e uma obediência crescente, né, que obedecem a economias. Isso, e ocorre no detalhe, ocorre na minúcia, ocorre nas mínimas parcelas da vida dos indivíduos, certo? Acontece através dos regulamentos, das inspeções, do controle da vida das pessoas, nos detalhes. E é uma espécie de nova racionalidade, né? Uma racionalidade que, como eu já falei, já ocorre na escola, no quartel, no hospital. São técnicas, né? São processos de saber sobre o corpo e que vai ser assim esmiuçante. Aí o Foucault vai dizer que assim nasceu o homem moderno. Agora vamos para a arte das distribuições. É necessário, então, distribuir os indivíduos, né, para esse controle do corpo dos indivíduos nos espaços. E assim existem várias técnicas. Né? Ele diz que já inicia com a cerca, né, que era o encarceramento dos vagabundos, dos miseráveis, a formação de quartéis para pegar a massa de vagabundos, né, impedir pilhagens, então também fixar o exército, né, para controlar a massa. Existem colégios, fábricas para concentrar as forças da produção e tirar dela o proveito máximo para o lucro econômico, para as vantagens econômicas, né? E nesses locais, né, seja nos quartéis, na escola, nas fábricas, os indivíduos são colocados em quadrados para que ele seja rapidamente localizado, né? Então, cada um no seu lugar, cada um tem o seu local correto de ficar, para evitar, que os indivíduos não se descontrolem, né? Para que eles sejam facilmente localizados. É preciso acabar com o descontrole das massas sociais. É preciso evitar a aglomeração, a coagulação inutilizável, certo? Que não tem utilidade. É preciso acabar com a circulação difusa. É preciso fazer técnicas anti-vadiagem, anti-disseção. É preciso saber exatamente, para que haja esse controle, onde cada indivíduo está, localizá-lo rapidamente, facilmente, para que ele seja facilmente localizado e rastreado. Então, e assim é necessário para poder controlar o comportamento de cada indivíduo. Saber, né, os seus méritos, suas aptidões, o que ele sente, pensa, deseja, certo? Então, a disciplina, né, essa arte de distribuir os indivíduos para rastreá-los e conhecê-los, é uma forma de ter esse controle, certo? De ter espaços analíticos para vigiar, para constatar a presença, certo? Nas fábricas, para ver a qualidade do trabalho, comparar os funcionários, classificá-los por rigor, por rapidez, por constância. E a disciplina também exige muito filas, né? Nas escolas, os alunos já são logo colocados em fila para alinhar, né? E também, não só a questão das filas nos corredores, nos pátios, nas salas de aula, como a classificação em série, né? Esse alinhamento das classes por idade. É também uma forma de controle dos indivíduos, né? Que a sociedade foi construindo, né? Trazendo.
E aí é uma forma de hierarquizar também, certo? Mas de vigiar, certo? De transformar esses espaços numa máquina de análise e de controle e de vigia dos indivíduos. Agora vamos ao controle da atividade. Agora vamos à questão do horário, né? A questão do tempo. A forma como a sociedade ela passou a utilizar o tempo, Foucault vai dizer que tem assim, digamos assim, foi apropriado um modelo das disciplinas das comunidades monásticas, né? Que existia uma forma disciplinar de ocupar o tempo. Eram atividades regulamentadas, né, e determinadas e repartidas nos períodos de tempo do dia, certo? Era uma postura bastante religiosa que o Foucault vai dizer que as fábricas elas se apropriaram, principalmente para disciplinar, né, o camponês, né, que tinha outra forma de ver o tempo, né, que era totalmente diferente, certo? Então, a indústria, ela pegou essa população rural, né, e tentou enquadrá-la em tempos disciplinados, como uma espécie de fábricas-conventos. Isso também se deu nos colégios, nas oficinas, nos hospitais. Essa forma religiosa de ver o tempo, né, onde o tempo ele ele é determinado por ciclos de repetições obrigatórias e cada um em seu determinado momento. E assim, né, é uma técnica de ritmos regulares que né, tem essa herança, né, religiosa. E assim também vai acontecer na escola, certo? O tempo na escola ele é cada vez mais esmiuçante, com ritmos impostos, com regularidade, cada momento ele é disciplinado e colocado, cada atividade ela é posta em um determinado tempo para poder facilitar o processo de aprendizado, né? Então tem ritmos, o Foucault vai dizer, a escola começa com ritmos, sinais, apitos, comandos, né? Para acelerar o processo de aprendizado. E nas fábricas também, deve garantir a qualidade do tempo empregado, né? Afinal, não se pode desperdiçar o tempo, porque tem a questão econômica, né? O controle econômico do tempo nas fábricas para o lucro. Então, cada segundo, cada momento, ele tem que ser útil, né? Ele tem que ser utilizado de uma forma útil. Nada deve perturbar, nada deve distrair, nenhum tempo deve ser inútil. E nisso há toda uma fiscalização, né? Fiscalização de fiscais, de vigias, de controle. Porque o tempo pago, ele não pode ser impuro, né? E o Foucault vai falar isso, ele vai dizer que isso tem um viés religioso. O tempo ele tem que ser disciplinar. E é um ritmo coletivo, um ritmo que toda a sociedade tem, é um ritmo obrigatório, um ritmo encaixado, imposto do exterior para o corpo dos indivíduos como um programa, né? Como uma máquina. É um esquema que ele vai chamar aqui de anátomo cronológico do comportamento, né? Que atinge o corpo de forma cronológica para disciplinar o comportamento dos indivíduos. Então, o tempo penetra o corpo, com ele todos os controles minuciosos do poder. Nada deve ficar ocioso, nada deve ficar inútil. Afinal, é proibido perder tempo, né? Porque o tempo é contado por Deus e pago pelos homens, Foucault vai dizer. Então não se pode desperdiçar o tempo, né? Já ouvimos falar que o tempo é dinheiro e desperdiçar um tempo é desonroso, certo? É um erro moral e uma desonestidade econômica desperdiçar o tempo com coisas inúteis, né? Cada momento dos indivíduos são contados no seu
tempo, não colocou um princípio de uma utilização teórica sempre crescente do tempo, para extrair do tempo o máximo de forças úteis e economicamente viáveis, a cada instante, a cada segundo. O tempo em seu funcionamento se torna inesgotável. Cada segundo, cada momento dos indivíduos no tempo é racionalizado, é utilizado, é inesgotavelmente, infinitamente utilizado, com uma organização racional de uma máxima minúcia, né, para o máximo de eficiência. Então, o tempo ele é esgotado, certo? Num tipo de seta crescente, certo? Uma seta crescente do tempo, onde esse tempo ele tem que ser utilizado, nada pode ficar fora, né? Nesse objetivo de sempre chegar a algo, né? De um progresso. Então vamos ver aqui a parte da organização das gêneses, né? Como capitalizar o tempo dos indivíduos, acumulá-lo em seus corpos, em suas forças, né? E extrair as forças para a utilização econômica, para controle. Então ele vai dizer, né, que acontece já nas disciplinas das escolas, nessa questão das atividades das séries, do tempo em cada série, dos alunos, né? É já um aparelho para capitalizar o tempo. É uma forma pedagógica de hierarquia, né? De hierarquizar os indivíduos em graus, certo? Num tipo de fase de progresso. Essa colocação em série, né? Das atividades sucessivas. É uma forma de ver essa questão do tempo em cada momento, certo? Momento do nível, da série, que a escola já traz isso, né? Já bem essa questão que nós estamos tratando aqui, desse controle, né? Do tempo dos indivíduos. É um tempo linear, é um tempo terminal que tende a um progresso, a chegar em algum local, um local terminal, certo? É um tempo, como eu falei, evolutivo, é um tempo serial e acumulativo, certo? Como uma espécie de evolução, como se o tempo fosse para frente, como se o tempo seguisse uma linha reta, né? De uma forma evolutiva e progressiva, né? Bem característico da forma pensar ocidental, essa maneira de ver o tempo, né? Então, são novas técnicas de poder, novas maneiras de gerir o tempo que antes não se tinha, certo? É uma nova maneira de tornar o tempo útil, que não existia em outros tempos atrás, né? Em outras sociedades. Essa forma segmentar, essa forma de seriação, ele vai chamar isso de uma macro, uma microfísica do poder, né? Que permite uma integração de uma dimensão temporal unitária, como se o tempo fosse único, seguisse uma linha reta, certo? E cumulativa, para o controle e práticas de dominação, né? Então, o tempo ele existe na vida dos indivíduos como uma forma de controle e dominação dos indivíduos, né? Sendo nesse olhar de progresso, de evolução, né? Então, está ligada essa maneira de nós vermos o tempo a uma funcionalidade de um determinado poder, certo? É um efeito e objeto da disciplina, essa maneira como nós enxergamos o tempo. Outras sociedades não tinham tempo dessa forma, né? E ele vai dizer, né, impõe aos corpos tarefas repetitivas, diferentes, mas sempre graduadas, dirigindo o comportamento para um estado terminal. Uma forma bem disciplinar de existir, certo?
que ele vai dizer que é sem dúvida de origem religiosa. Tem esse tema da perfeição, tem esse tema do paraíso, tem esse tema da salvação em direção. No colégio, o mestre, né, de uma forma autoritária, ele conduz o aluno, certo, a um tipo de aperfeiçoamento autoritário, certo, com exercícios rigorosos, com tarefas mais complexas e cada vez mais aumentando a complexidade das tarefas, né, marcando um tipo de aquisição dessa habilidade, né, progressiva do saber, né, e do bom comportamento, né, do comportamento cada vez mais alinhado à disciplina. É um esforço que se dá em toda a comunidade para a salvação, né, essa forma de ver, né, bem religiosa. É uma espécie, ele vai chamar, torna-se um concurso coletivo e permanente dos indivíduos, que classificam uns em relação aos outros. Para, sem dúvida, um processo de salvação, né? Então, assim, os indivíduos, eles concorrem, né, nesse processo de salvação, certo? É uma forma que se dá tanto individualmente, né, no corpo dos indivíduos, que produz aptidões individuais, certo? Mas que ao mesmo tempo se dá de forma coletiva, né? A qual torna isso importante e útil para a coletividade, certo? Mas todos visando um progresso, todos visando uma salvação, todos visando um olhar no progresso lá na frente, certo? É uma forma, Foucault vai dizer, que tem origem mística, ascética. É uma maneira de ordenar um tempo aqui de baixo para a conquista de algo que vai salvar os indivíduos, né? Mas apesar de não ter mais aquele viés da salvação, temos o viés da salvação econômica, né? Vai pouco a pouco no Ocidente servir para economizar tempo e torná-lo útil. O exercício é transformado em elemento de uma tecnologia política do corpo, na duração que culmina no mundo além, como antes, mas tende para uma. Ele está dizendo aqui que não está mais visando como antes, né, essa salvação, certo? Mas uma sujeição para se alcançar algo que nunca termina de se completar, que nunca chega, né, que nunca chega porque é algo que fica sempre visando alcançar ao que está ali na frente, né, ao que progressivamente alcançaremos. Essa forma ocidental de ver a vida e de ver o tempo. Agora vamos à questão da composição das forças e encerramos essa parte, né, do livro. Ele vai dizer que existia sim um sonho de uma sociedade perfeita, facilmente atribuído a historiadores, a filósofos, a juristas no século XVIII, sim, certo? Mas também existia um sonho militar, certo? Uma certa influência do regime napoleônico. Ele fala, né? Um sonho militar de sociedade, com engrenagens perfeitas, se ajustando umas às outras, com coesões permanentes, né? Assim como ocorre numa guerra, com soldados, certo? Não está mais tão ligado aos direitos fundamentais da sociedade perfeita, né? Atribuída aos juristas, aos historiadores e filósofos, certo? Não está mais ligada à vontade geral da população, certo? Mas, assim, uma docilidade, uma disciplinarização de toda a sociedade para fazer com que os indivíduos se tornem cada vez mais dóceis, sejam automaticamente docilizados, né? Sejam automaticamente submissos. Esse foi um projeto, né? Um projeto desse período, né? E ele vai dizer que não devemos esquecer, né, que esse projeto ele não foi só preparado por juristas, mas também por soldados, conselheiros de Estado e oficiais oficiais baixos, né, homens da lei, né, que influenciou essa maneira
né, que a sociedade ela se organiza, né, que seria essa sociedade perfeita. Enquanto que ele vai dizer, os juristas procuravam um pacto, né, um modelo primitivo para a construção e reconstrução da sociedade civil, os militares e os técnicos procuravam, sim, maneiras coercitivas, né, maneiras disciplinares de controlar, né, de vigiar o comportamento dos indivíduos, certo? É uma forma de coerção individual, né, e coletiva dos corpos. Então, essa disciplina militar, ela vai pulverizar em toda a sociedade, certo? Não é mais uma forma de uma arte de repartir corpos para distrair o tempo para a economia, certo? E fazer disso um aparelho eficiente para compor forças. O que quer agora, certo, é colocar esse corpo e articular um com os outros, né, no seu determinado período de tempo, certo? Onde cada corpo se ocupa um lugar, né, com uma certa cronologia, né, com certa regularidade. E os indivíduos, eles tornam assim, a ideia mesmo é tornar os indivíduos máquinas, né, como uma engrenagem social, onde cada um tem o seu corpo, está programado coletivamente na relação com os outros, cronologicamente na relação com os outros, né? O tempo de uns deve se ajustar ao tempo do outro, para se obter o máximo de resultado, assim como se ocorre no quartel, assim como ocorre na guerra, para ter o máximo de eficiência, né? No caso aqui é uma eficiência econômica, certo? Tornar tudo útil, tudo economicamente pensado. E ele vai dizer que isso vai acontecer muito nas escolas, né? Exatamente a escola é o alvo principal, certo? Ele vai dizer aqui que no começo do século XVII existia um projeto de escola, né? Que sim, ocorreu numa engrenagem perfeita para tornar a escola uma máquina de ensinamento, de disciplinar perfeito, certo? Onde todos o tempo dos alunos seria vigiado. Ele vai falar aqui, né? Havia um controle do trabalho dos alunos pelos alunos mais velhos. Os alunos mais velhos tinham essa função, né, de ensino também, de controle do trabalho, de fiscalização dos alunos mais novos, né? Isso aí ia criando um tipo de hierarquização na escola, né? E também de controle para tornar a escola uma máquina de ensino, certo? Do mesmo jeito como ocorre no Exército, e o projeto era uma escola sem muito o que explicar, sem muitas falas, mas com sinos, palmas, apitos, olhar do mestre. E eu já ouvi falar que em escolas antigas existia essa questão da palmatória, né? E o aluno não precisava mesmo pensar, nem discutir, nem falar, mas aprender os códigos, né? Os códigos automaticamente. E assim é uma forma de difundir na sociedade um controle de guerra, certo? Ele vai dizer, é uma espécie de estratégia de guerra. Aí ele vai dizer, é possível que a guerra como estratégia seja a continuação da política, mas não se deve esquecer que a política foi concebida como a continuação, se não exata e diretamente, da guerra, pelo menos no modelo militar como meio fundamental para prevenir o distúrbio civil, né? Então essa forma assim de toda a sociedade se militarizar, né, é uma forma de manter também uma espécie de controle social para evitar ficar nessa guerra surda, né, nessa guerra muda, né? Daí o motivo das disciplinas militares em toda a sociedade, né? Esse dispositivo do exército que está em toda a sociedade, através do controle do tempo, do corpo dos indivíduos, no detalhe, na minúcia, certo? Foi pensado um tipo de disciplinamento da massa, né? De uma forma geral, ok? Bom, gente, eu finalizo aqui essa parte. Eu agradeço por quem assistiu. Logo estarei com outra. Muito obrigada!